Vamos falar do Corinthians por aqui? Thiago Salazar está na tela com as novidades do Timão. Boa noite, Salazar. A grande pergunta para amanhã é a seguinte: o Rojas vai jogar contra o Fortaleza? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando, se ele vai jogar... Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês debaterem aí. Deve ou não deve jogar, está voltando de lesão. Mas tem uma boa notícia sobre o Matias Rojas, não só sobre o Matias Rojas. Vamos destacar aqui, para esse jogo contra o Fortaleza, amanhã no Castelão, decisão para o Corinthians, jogo de volta da semifinal, lembrando que foi 1-1 aqui em Itaquera. O Corinthians vai ter o Mano Menezes à beira do campo, que não aconteceu no Clássico por causa de uma suspensão. Além do Mano Menezes, Fagner, Moscardo e Yuri Alberto. Os três ficaram de fora do Clássico também por causa de suspensão. Enfim, nessa era, Mano Menezes vai ser o primeiro jogo dele à beira do campo. Vai ser o primeiro jogo com estes três jogadores, Fagner, Moscardo e Yuri Alberto, à disposição. E também o primeiro com o Matias Rojas. O Matias Rojas que até agora estreou dia 15 de julho. Estamos aí indo para o terceiro mês dele de Corinthians. Ele só tem 11 partidas, nenhum gol. E ficou de fora até então das principais partidas, dos principais jogos do Corinthians no ano, né, que foi contra o São Paulo, a semifinal da Copa do Brasil. Ele estava lesionado, não jogou. Jogou só o segundo tempo do segundo jogo. Aí chegou agora a semifinal da Sul-Americana. De novo ele machucado. Agora tem a possibilidade mais uma vez de jogar, mas a gente não tem informação de qual é a condição dele. Será que aguenta um jogo inteiro desde o início? Ou será que vem só para o segundo tempo? O que a gente sabe é que ele vai para o jogo, ele está recuperado, tem que ver a questão física e tudo mais. E o Mano Menezes, diferentemente do Luxemburgo e dos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, confirmou que ele vai para o jogo. Porque hoje teve lista de relacionados, o Corinthians não vinha divulgando lista de relacionados em jogos importantes, mas o Mano divulgou lista de relacionados, todo mundo à disposição, inclusive o Matias Rojas, que é bom jogador, ficava no meu pé, falava, ó, cuidado, é um cara muito do departamento médico, isso está se confirmando no Corinthians, segunda vez que ele fica um bom período aí de fora, mas para esse jogo contra o Fortaleza, pelo menos o banco, ele vai estar, Mi. Muito bem, então vai estar no banco respondendo a sua pergunta, Alexandre Silvestre. Então, eu tô com um pressentimento que esse menino que estreou muito bem, me chamou a atenção naquele primeiro jogo, vai fazer o gol da classificação do Corinthians, porque... Que menino? O Rojas, esse gringuinho aí, que chuta muito bem de fora da área, nossa senhora, que tem uma personalidade, eu fiquei muito impressionado com ele. Acho que ele vai fazer a diferença, porque o jogo tá mais pro Fortaleza, o momento do Fortaleza é melhor, joga em casa, Castelão, time mais organizado, Corinthians essa bagunça, mas é só um achismo. Matias Rojas, Corinthians 1-0. Gostaria de ter o seu ânimo, né, referente ao Matias Rojas e a essa situação. A situação é, o Fortaleza é uma equipe mais organizada, já tem um trabalho realizado pelo Vojvoda aí, de quase 3 anos, ele e o Abel são os mais longevos técnicos do futebol brasileiro. É um elenco sem grandes estrelas, o Marinho dificilmente vai jogar, isso é um ponto positivo para o Corinthians, o Marinho é uma das principais peças. A atmosfera criada lá vai ser gigantesca, favorável ao time da casa, obviamente. São 60 mil ingressos já vendidos para o jogo. Imagina que não vai estar nos arredores. 60 mil ingressos já vendidos para o jogo. Então, o Fortaleza é o favorito. O Fortaleza veio aqui em São Paulo. Osmar Garrafa estaremos lá amanhã. Mostrando. O Fortaleza é o favorito para o jogo, mas, como disse ontem aqui o Paulo Sérgio, no Mesa Redonda, né? O Paulinho está de volta com a gente. Estamos falando do Corinthians. De um técnico experiente no banco de reservas, com jogadores experientes e jogadores que podem ser decisivos. Principalmente Renato Augusto, Yuri Alberto, um fazedor de gols. No aspecto individual. O Mano já começa, né? Hã? O Mano já vai. Mano tá na hora, amanhã ele já começa. Amanhã, né? Mas o que é importante, que aí vale lembrar, por que eu tô dizendo esse aspecto individual dessas peças? Que jogo vai ser? Porque os jogadores, ontem nós tínhamos aqui na nossa bancada da Mesa Redonda, Miller, olha a história do Miller, Paulo Sérgio e Antônio Carlos. Bancada de peso, de caras com história no futebol brasileiro e mundial. E todos eles falaram que nenhum técnico, nenhum mágico, nenhum pai de santo, nenhum guru, nenhum padre, nenhum pastor consegue fazer nada em 4 dias. Tivesse ali o Vanderlei ou o Mano, ou é na individualidade ou não é. Ou é na camisa ou não é. Mas a camisa do Corinthians é pesada e existem jogadores que individualmente podem decidir de alguma forma. Fortaleza é favorito, mas o jogo é jogado e o Lambaria é pescado. E como construir pro Corinthians é algo difícil, ainda mais fora de casa, por isso que eu tô apostando num tirambaço de média a longa distância de quem chuta muito bem. Pode ser o Renato Augusto, mas eu acredito que será o tal do Matias Rojas. Então, se der 0-0... Pênalti. Qualquer empate. Pênalti. E pode ser até uma estratégia do Mano, né? Cozinhar, jogar fechadinho, levar pra pênalti e apostar no Cássio, que é um monstruoso goleiro. Mesa Redonda de ontem marcou o retorno de um integrante muito querido pela nossa equipe de Paulo Sérgio. Ele tá de volta pra casa. O tetracampeão voltou, não só pro Mesa, mas também pra trazer esportiva. Na quarta-feira ele vai estar aqui nesta bancada. E a gente já coloca pra vocês uma análise que ele fez ontem sobre o Corinthians. Bem legal, pode rodar. Então tem uns jogadores hoje no Corinthians que não dá mais. Não dá mais. Pode vir treinador que foi... Quantos treinadores já? Nossa, teve um mês que ficaram 4 em menos mês. Todos esses treinadores não deram certo, o Mano vai dar certo. A culpa era do Luxemburgo? Só? Eu permanecia com o Luxemburgo até essa semana aí, e depois sim pensava em outra coisa. Ali tá todo mundo desesperado. Tá todo mundo desesperado. Ele voltou com a faca nos dentes, hein? Voltou e ele falou que ele teria permanecido com o Luxemburgo. Porque assim, trocar um técnico, Michele, foi o que a gente falou. Também acha isso. Trocar um técnico entre uma partida e a outra da fase semifinal, não é? Demonstra o quê? Não tô avaliando o trabalho do Vanderlei, o trabalho que o Mano pode fazer, não é essa a questão. Eu tô avaliando o trabalho da diretoria do Corinthians, o quanto ela está perdida, o quanto ela se perdeu na temporada. Ela vai para um desespero, uma atitude desesperadora você trocar o treinador, como se deu a saída do Vanderlei, que eu já disse repetidas vezes. O Vanderlei deixou um legado nessa curta passagem dele dentro do Corinthians. Ele deixou um legado com tantos problemas que tinha lá. Você pode questionar que o time não estava jogando bem? Não estava. Mas o time jogou bem com quem esse ano?
O Corinthians jogou bem esse ano com quem? Falem pra mim. Olha, foram 5 técnicos, né? Teve uma semana lá que teve 4 técnicos em uma semana, o VP, Michele. o Lázaro, o Cuca, o VP não começou o ano, mas vai. O Danilo. Aí veio o Vanderlei. E agora o Mano. Então o Corinthians jogou bem com quem? O Corinthians foi eliminado nas quartas de final no Campeonato Paulista, com todo o respeito, com o belíssimo trabalho que fez o Ituano, mas a camisa pesada do Corinthians no Campeonato Paulista, como é de fraca, né? De fraca intensidade, de baixa qualidade, o Corinthians caiu nas quartas de final. Então não adianta jogar tudo nas contas do Vanderlei Luxemburgo. A diretoria do Corinthians fez um trabalho muito ruim esse ano. Aliás, um abração pro Frota, que mandou mensagem aqui, nosso Alexandre Frota, tá assistindo, falou que é o que tem de melhor no esporte, é o nosso time. Valeu, Frota. Valeu, Eu só aceitaria essa decisão radical da diretoria, uma decisão desesperada, se fosse para trazer o grande sonho de boa parte da família Corinthians. Tite. O Tite. Ah, tem que ser agora. Tira o Vanderlei, traz o Tite. Beleza, vamos ser frios, calculistas. Vanderlei, PT, saudações, obrigado. Tite tá voltando. Nem mal o Tite acho que sabe que isso não ia dar pra fazer. Não dá pra trocar 6 por meia dúzia. Agora eu estou usando o C. Se fosse o Tite, C. Dezembro aí. Ó, Paulo Castro, um beijo pra sua filha. Seguinte, o Salazar tem mais informações sobre o Corinthians pra decisão de amanhã, porque o corintiano tá angustiado, Salazar. O coração tá batendo, quase tá saindo pela boca. Novidades aí do time. Tem boa notícia, Salazar. O Mano vai estar lá. O que o Mano tá fazendo? Bom, a gente já falou dos jogadores que vão voltar, né, Michele? Agora, 2 assuntos separados aqui, tem informação sobre escalação, mas antes a gente vai ouvir o Maicon, porque o Maicon foi um dos jogadores que reafirmou ali na zona mista, logo depois da derrota para o São Paulo, que a cabeça, claro, o Maicon ainda falou, claro, ninguém fica feliz de perder o clássico, mas a cabeça está totalmente no jogo de terça-feira, e muita gente diz que esse elenco do Corinthians é envelhecido. Para o Maicon, no momento desse, isso é bom. Vamos ouvir o Maicon e daqui a pouquinho eu volto com uma informação que tem a ver com tudo isso e com escalação. Muitos falam que nosso time é um time experiente e nesses jogos a experiência também conta, né? É interessante ter jogadores experientes nesses jogos e que possamos entrar lá da maneira correta, jogando o jogo que tem que ser jogado lá. O jogo está empatado, não estamos precisando sair de qualquer forma para poder virar um resultado, nós temos que ser inteligentes, o time deles vai se expor, nós temos que saber sofrer, porque o jogo vai ser decidido em detalhes, nós sabemos que nosso time é muito forte, podemos sair de lá classificado. Bom, e para sair de lá classificado, o time do Corinthians muito provavelmente vai ter o Ángel Romero como titular na ponta esquerda. Dentro dessa ideia de ter jogadores mais experientes, por ali tem jogado o Wesley, o Pedro, garotos da base, o Romero, com 31 anos, que marcou seu primeiro gol depois que retornou ao Corinthians, agora marcou contra o São Paulo depois de 29 partidas. Ele agradou, e agradou tanto, que deve ser titular do Corinthians contra o Fortaleza no Castelão, Michele. Vamos ver se isso vai se confirmar, mas é uma tendência dentro do que está sendo trabalhado para esse jogo. Gostam? Não gostam? Agora eu passo a bola para vocês. Um abraço. Salazar, não vai embora não, fica aí, Salazar. O Garrafa tem uma pergunta para você. Ô, Salazar, o Romero falou na zona mista, lá depois dessa partida contra o São Paulo, acho que não, né? Mas a sua impressão, você que esteve acompanhando o clássico juntamente com a Marina, o tapinha na bandeira foi uma resposta para o Luciano na comemoração do gol? O tapinha na bandeira do São Paulo? Eu não tenho nenhuma dúvida, Garrafa. O Romero, ele tem um ótimo retrospecto contra o São Paulo. Ele costumeiramente marcou gols nos clássicos contra o São Paulo. Sempre provocou. Não é o primeiro clássico contra o São Paulo que ele provoca. Aliás, ele já fez isso, acho que contra o Palmeiras, contra o Santos. E o tapinha na bandeira, conhecendo o Romero, eu não tenho nenhuma dúvida, mesmo ele sem ele ter confirmado, de que foi para provocar, sim. Então, aí eu posso falar, eu sou São Paulo, eu posso falar? Não, agora só um minuto. É o seguinte, quando o Luciano chutou a bandeira lá do Corinthians, fizeram um escarcéu. Esse foi um tapa na bandeira do São Paulo, ninguém falou nada. Mas ninguém falou nada. Eu acho que tá tudo valendo. Mas ninguém falou nada. Que mimimi, gente, empatou. Mas veja bem, provocou aqui, futebol é isso. Quando o Luciano chutou a bandeira do Corinthians, todo mundo falou. E aí eu não quero imparcialidade. Foi falado que o Luciano chutou a bandeira do Corinthians, era o escudo. O Romero também bateu na bandeira do São Paulo. Pontos tem que ser falado, ninguém falou. Revidou, claro que revidou. Olha lá, dá uma olhada. É revídeo, ó. Imprensa marcão. Só, Luciano, pau, é isso. Quer dizer, quando o Luciano faz, é porque é uma sacanagem, é uma falta de respeito. Com o Romero tá tudo bem? Não, se não vale pra um, não vale pra outro. Ó. Mas o Luciano deu uma voadora, não foi? Mas aí um tapa no ouvido, assim, na bandeira. Ó. Também vale pros dois. Vale pros dois. Sim, ó. O futebol vai muito além do que acontece dentro de campo. Também tem essa. Silvestre tem um passando pano entorno. pra tudo, Eu não tô passando pano pra tudo. O jogo de futebol, gente, é um teatro. É um esporte de alto rendimento, mas é um teatro. Estão querendo cercear o direito do jogador comemorar. Só que eu não tô dizendo do que jogador tem que virar, driblar. Silvestre. Eu não tô falando de você, eu tô falando Mas de deixa geral. claro, porque Tá eu queria muito manter chato. leve. É Porque óbvio. no caso do Luciano, ele foi na É torcida, óbvio que Silvestre. existem códigos de ética. Não, essa é a diferença. Existem códigos de ética, mas estão querendo transformar o futebol numa coisa careta e quadrada. Eu não gosto. Eu também Pra não. mim tem que valer todos esses negócios aí. Outra, Até ali não aposta. tinha Dentro de torcida É campo. isso. A diferença desse lance é quando o Michele lembrou. Não tem a torcida Não do tinha São Paulo. torcida. Não tem a Pra provocação. mim, o que condenou o Luciano lá naquele jogo contra o Corinthians, na Arena Itaquera, E daí? foi o chute na bandeira e afrontar diretamente a Agora, se torcida. 50 mil caras xingando a sua orelha no jogo, então você não pode ir lá fazer uma mas tá na regra fazer, que não, você mas não. pode Eu também não afrontar concordo, a eu não Aí é concordo. regra. Aí tem a regra, é verdade, Aí. eu sou contra a regra. Não, mas não pode ser contra a regra. Aí você tem razão. Não, não perco, não. A advertência na escola aí, não? Já, mas eu sou essa regra, eu sou contra. Por isso que a gente falou que no dia do Anjo de Guarda, o Silvestre tem que andar com 50 dentro do carro. Resultado da enquete. Qual equipe paulista vai avançar para as finais dos torneios continentais? Vai dar. A maioria respondeu. Olha lá, a maioria respondeu que nenhuma das duas. Uia. 45% dos votos.